Laurentino Gomes, quando você enxerga que surgiu o racismo, como é que você acha que a gente pode diminuir o racismo nos dias de hoje? Você é a favor ou contra, por exemplo, as cotas raciais nas universidades? Por que essa necessidade do ser humano de escravizar o outro? Você chegou a pesquisar um pouco isso? O Brasil de hoje é um país racista? O meu entrevistado é um dos escritores mais lidos do nosso país. Seus livros 1808, 1822 e 1889 já venderam mais de 2,5 milhões de exemplares no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Desta vez, o meu convidado resolveu tocar na ferida com um novo livro de uma nova trilogia. Chegou Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, pela Globo Livros. É esse livro que você está vendo aí na sua tela. Laurentino Gomes, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Eu que agradeço, Bonfá. Obrigada. Eu li seu livro atentamente, gostei muito. O assunto é pesado, porém extremamente necessário, eu diria leitura obrigatória. Vou direto ao assunto. O Brasil de hoje é um país racista? Infelizmente, sim. Esse é um dos legados da escravidão, né? O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, recebeu quase 5 milhões de escravos africanos. Isso depois de tentar escravizar os índios e massacrar os índios. O Brasil matou cerca de 1 milhão de índios a cada 100 anos, até a chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro. 1 milhão? 1 milhão. Em doenças, invasão de terras, guerras, ou seja, foi um massacre. Estimava-se que houvessem 5 milhões de indígenas na época da chegada do Pedro Álvares Cabral e sobravam só 800 mil em 1808. Então, o Brasil foi o maior território escravista da América. O que mais tempo demorou a acabar com o tráfico negreiro em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e o último a acabar com a escravidão formal em 1888 com a Lei Áurea. Mas sobrou o legado da escravidão. Um deles é o racismo. Então, eu acho que nós desenvolvemos no passado alguns mitos a nosso próprio respeito. Um deles seria que nós teríamos tido uma escravidão mais branda, patriarcal, benévola, boazinha, e que nós teríamos nos miscigenados, nos misturado, nos mestiçado muito rapidamente. E o resultado seria hoje uma grande democracia racial. Esse é um forte mito brasileiro. Quando você entra grande mentira, é isso? É uma grande mentira. Porque quando você entra numa rede social agora e observa as manifestações de racismo explícito, às vezes atrás de um perfil anônimo, de um avatar, de um bot, mostra que o racismo está dentro da nossa medula óssea, dentro da nossa cultura. E não acontece em rede social, acontece em estádio de futebol, no calor de uma partida em que os nossos jogadores negros são xingados e abusados pela cor da pele negra. São chamados de macaco, né? Macacos, por exemplo, que é um termo muito comum durante jogo de futebol. E também, o que é pior, no discurso de altas autoridades da República, que repetem manifestações e pensamentos racistas que no passado foram usados para justificar a escravidão africana. No século XVI, XVII, XVIII e XIX, desenvolveu-se no Brasil e também na Europa uma ideologia racista, segundo a qual os africanos eram selvagens, bárbaros, praticantes de religiões demoníacas, e que a melhor coisa que poderia acontecer com um africano escravizado seria embarcar num navio negreiro e vir se incorporar, ter a oportunidade de se incorporar à supostamente avançada cristã civilização europeia que se instalava na América. Então é interessante porque esse discurso foi repetido à exaustão até as vésperas da Lei Áurea, de que os africanos eram seres inferiores, candidatos naturais ao cativeiro, e que, portanto, a escravidão seria boa para os africanos. E eu diria que essa ideologia, esse tipo de pensamento, continua presente entre nós, de que os afrodescendentes, os negros, são inferiores, não merecem as mesmas oportunidades. Ao contrário, são serviçais, têm que trabalhar, têm menos salários, têm menos oportunidades.
Então é muito interessante essa ideia, e por isso que o racismo é parte da nossa cultura. Quando você enxerga que surgiu o racismo? Sim, essa pergunta é muito interessante, porque a escravidão nem sempre foi sinônimo da cor da pele. Onde houve ser humano, em todo o planeta, onde houve história humana, houve escravidão. Na Grécia Antiga, na Babilônia, no Egito, em Roma, na Índia, na China, na Europa, na África, antes da chegada dos portugueses já existia escravidão. Na América, antes da chegada dos europeus, também havia escravidão. A própria palavra escravo em português, ou slave em inglês, ou eslavus com U em latim, é derivada de eslavo, povo branco de olhos azuis, que era escravizado aos milhões no leste da Europa, desde a época do Império Romano. Essa é a etimologia da palavra escravo. Laurentino, e como é que você acha que a gente pode diminuir o racismo nos dias de hoje? Bem, eu acho que, primeira coisa, é importante estudar e refletir esse assunto. Você só consegue enfrentar uma dificuldade, um defeito de natureza cultural, como é o racismo, estudando sobre o assunto. Não é uma decisão aleatória. Agora eu vou me tornar bonzinho, acolhedor e vou tratar todos os seres humanos como iguais a mim. Porque essas coisas estão enfronhadas na nossa maneira de ser. Está dentro das nossas famílias, dentro das empresas, dentro do Estado brasileiro, das nossas escolas, das torcidas de futebol. Está dizendo que é um problema estrutural. É um problema estrutural. Existe um racismo que está dentro da gente. Eu conheço histórias de pessoas brancas que adotaram crianças negras e sofrem racismo dentro de casa. O avô, o bisavô que não trata essa criança de maneira igual em relação aos filhos naturais, brancos. Ou seja, é nesse nível que a gente está tratando o racismo. Está dentro de casa, não é apenas lá fora. Não é apenas uma manifestação racista na Avenida Paulista de madrugada ou num jogo de futebol. Está dentro das famílias onde tem relações de amor, de carinho e tal. E o racismo está lá, está incrustado na nossa maneira de ser. Então, eu acho que a melhor forma de enfrentar o racismo é, primeiro, se informar e refletir sobre o assunto. Mas existem também ações concretas que as instituições podem fazer, as próprias famílias, as igrejas, as escolas, as empresas, as instituições públicas. A gente pode criar programas de educação, programas de inclusão, de diversidade. Felizmente, isso vem acontecendo cada vez mais dentro das empresas e das instituições, mas também leis que combatam o racismo, que punam o racismo. Isso é uma coisa relativamente recente no Brasil, mas eu acho que vem acontecendo. Ou seja, se você hoje for flagrado numa manifestação explícita de racismo, dentro de uma loja, de shopping center, de um metrô, de um ônibus, você pode ser denunciado e é um crime inafiançável. É verdade. Mas eu diria que a principal forma de racismo não é essa, explícita, que a lei pune. É aquela que está escondida, ou seja, uma sociedade que nega aos diferentes, aos afrodescendentes, e também às mulheres, aos indígenas, aos ribeirinhos, aos homossexuais, a mesma oportunidade que é dada aos outros. Essa é a principal forma de racismo, ou seja, de negação, de opressão. É uma maneira de escravidão que continua, que se perpetua no tempo e que está escondida, e a lei não consegue punir esse tipo de coisa. Antes de continuar a minha entrevista com o Laurentino Gomes, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com a sua ajuda, hein? Você é a favor ou contra, por exemplo, as cotas raciais nas universidades? Eu sou a favor por várias razões. A primeira razão é simbólica. É a primeira vez em mais de 500 anos que o Brasil, num ambiente de democracia, adota uma postura real, concreta, de tentar enfrentar o legado da escravidão. Então, assim, política pública é, por natureza, polêmica em qualquer lugar, porque envolve distribuição de recursos, de oportunidades, de status social. E cota mais ainda, porque mexe com o racismo, mexe com uma distribuição de poder, status e de dominação na sociedade que vem funcionando há séculos. Então, quando a gente fala de cota, é uma coisa extremamente sensível, altamente polêmica, mas é muito saudável que o Brasil tenha adotado isso. A gente pode consertar os regimes? Pode, sem dúvida.
Agora, é importante levar em consideração o seguinte: a cota não é a solução definitiva. A cota é uma solução paliativa por um problema estrutural, porque a solução estrutural seria dar aos afrodescendentes boa moradia, boa educação, boa segurança, bom saneamento, bons empregos, para que os seus filhos tivessem a oportunidade de disputar as mesmas vagas nas escolas, no ensino fundamental, que até pouco tempo era prerrogativa exclusiva dos brancos. Essa é a solução correta. Então, eu não diria assim que o problema para resolver a desigualdade social no Brasil resultante do legado da escravidão seja a cota. A cota é paliativo, mas é importante que ela exista. Por que essa necessidade do ser humano de escravizar o outro? Você chegou a pesquisar um pouco isso também? Sim, eu acho que isso mostra assim, que nós somos seres escravistas por natureza. Havendo oportunidade, um ser humano escraviza o outro. Isso é um dilema moral, ou seja, nós hoje, no começo do século XXI... O lado mal do ser humano? Eu acho que sim, eu acho que o ser humano ele tem esse lado dual, né? Tem um lado sombrio, um lado mau, de exploração, de muita opressão, que leva às guerras, leva às tiranias e leva à desigualdade. Mas nós temos também um lado bom, não é? Eu acho que existe muita bondade no mundo e na história da humanidade existe muita bondade, existe muito amor, muito acolhimento. Mas nós convivemos com esses extremos. Um deles é responsável pela escravidão. O outro é responsável, por exemplo, pelo movimento abolicionista, por todas as políticas públicas que hoje, felizmente, nós temos e precisamos de mais, de incorporar essa população na sociedade brasileira na condição de cidadãos de plenos direitos. Então, essa dualidade ela é assustadora, mas ela é também fascinante no ser humano, né? Quando os portugueses começam a descer pela costa da África, os chamados grandes descobrimentos, a expansão portuguesa, que depois levaria à Índia com Vasco da Gama, ao Brasil com Pedro Álvares Cabral, os portugueses recebem do Papa, de vários papas, bulas, ou seja, decretos papais que autorizavam o rei de Portugal a ocupar os territórios africanos e a escravizar os seus habitantes. Então aí começa, na África já existia escravidão, já existia mercados bem definidos, rotas de transporte, preços, compradores, fornecedores, locais de embarque, rotas transsaarianas do mundo islâmico. Então os portugueses descobrem a América, ocupam a América, começam a cultivar aqui as primeiras commodities, bens de consumo de massa, como o açúcar, depois o tabaco, depois o algodão e depois o café. E essas lavouras, essas grandes lavouras, são de grande uso de mão de obra intensiva. E aí buscam a escravidão africana. E aí surge também uma justificativa de que os africanos eram candidatos naturais ao cativeiro. E é interessante que entre essas justificativas havia até uma de natureza religiosa, bíblica, que eu vou explicar. No livro do Gênesis, depois do dilúvio, Noé se torna vitivinicultor, produtor de vinhos. E lá pelas tantas ele bebe o próprio vinho, se embriaga e dorme nu dentro de casa. Aí chegam os 3 filhos. 2 deles tentam socorrer o pai. O terceiro, o Cã, ridiculariza, começa a rir do pai embriagado e nu dentro de casa. Ao acordar, o Noé teria lançado uma maldição sobre o Cã, dizendo que toda a sua descendência seria escrava dos outros 2 irmãos. Então é muito interessante que no século XVI, XVII e XVIII existem sermões, textos religiosos dos jesuítas, de autoridades da igreja, dizendo que os filhos de Cã teriam ido para a África, se tornaram negros e que, portanto, por uma designação bíblica, eram candidatos à escravidão. Até isso, né? A gente teve, ou seja, uma coisa até sofisticada do ponto de vista teológico e religioso para justificar a escravidão negra. Você está gostando da minha conversa com o escritor Laurentino Gomes? Não acabou! Laurentino Gomes, escravidão é um dos assuntos nacionais mais importantes? Eu acho que é o mais importante, embora nós tenhamos tentado escamoteá-lo no passado. Os símbolos nacionais como a bandeira, o hino, podem esconder o nosso passado de escravidão? Por que o brasileiro lembra da bandeira na Copa do Mundo, né?
e depois o resto do ano não lembra mais, por exemplo? Por que você costuma dizer que o Brasil precisa de uma segunda abolição? Quantos escravos negros foram levados para as Américas? Estima-se hoje que 12,5 milhões de seres humanos embarcaram em cerca de 35 mil viagens de navio negreiro. Voltando aí às viagens, por que morriam tantos escravos nas viagens?